Boa noite, gente. Mais uma mesa redonda aqui do Festival Ecrã. Sou Daniel Dias, coordenador geral, diretor e curador do evento. Agradecer a todos os diretores que estão aqui presentes, tanto assistindo, né, o público, quanto aos da mesa. Vou fazer só uma breve introdução, né? São os diretores do filme Cavalo, a diretora de Pataque e o diretor de Bestiário, na mesa sendo mediada por Patrícia Machado. E, bem, o festival vai até o dia 30 de agosto, com filmes, videoartes, instalações aí disponíveis no nosso streaming, festival.com, além de debates, mesas redondas e outras performances numa programação que você pode encontrar também no nosso site. E também falar que o festival é feito de uma forma independente, né? Então, quem quiser aí, a gente agradece um apoio, seja de feedback, quanto um apoio também financeiro. A gente está com uma campanha que você pode acessar por esse link. Mas, né, além dessas autopropagandas, eu quero desejar uma boa mesa, um bom bate-papo. E para quem não viu o filme, veja depois, veja antes, veja a mesa daqui a pouco, que ela vai estar disponível no nosso YouTube. Assim que acabar, ela já vai estar lá disponível. Sigam nossas redes e sigam os filmes. Bom papo, gente. Boa noite. Passa a palavra para Daniel. Valeu, Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite todo mundo que está assistindo a gente. Everlane, Werner, Rafael, Benedito. Um prazer enorme estar aqui com vocês, depois de estar tão pertinho dos filmes, né? Agora estar aqui com vocês é uma delícia, muito bom. Vamos conversar essa conversa, né? Assim, eu acho que mais que um debate é uma conversa para todos nós trocarmos, e quem está assistindo também, sintam-se à vontade para colocar perguntas. Eu vou tentar administrar isso aqui na medida do possível, tá? Primeiro eu queria tentar pensar, assim, eu acho que é um pouco esse desafio, né? Já que a gente uniu nessa mesa os 3 filmes, tentar pensar o que há em comum entre eles e depois ir desenrolando e abrindo outras portas. Mas eu fiquei pensando aqui numa coisa muito forte, né? Que todos eles trazem esses elementos, quer dizer, vamos chamar assim, desses elementos da natureza, seja a natureza, né? Os elementos da água, principalmente, né? Nos 2 primeiros filmes, mas os animais também, né? Eu acho que os animais, eles estão aí cruzando os 3 filmes, né? Estão no título de 2, né? E o Pataque não é necessariamente, mas é uma metamorfose, né? A coisa está ali, é justamente misturada. E aí eu fico pensando se, de uma certa forma, e eu acho que, né, em Pataque, em Cavalo, ainda tem essa ligação muito direta com a religiosidade, né? E a mitologia, essa ligação entre o meio ambiente, os animais e a religiosidade, colocando todas essas coisas num só patamar, né? Sem uma hierarquia ou uma forma de poder que venha de um deles ou de cima, né? Tem uma troca, uma espécie de comunhão que é interessantíssima e que, de uma certa forma, vai bater de frente ou vai questionar, penso assim, um certo olhar científico, racional, né, desse sujeito moderno, que é o próprio sujeito do cinema, né? Se a gente pensar o cinema como essa arte científica, né, assim, organizada, centralizada. Então, o que eu estou querendo dizer? Que, de uma certa maneira, os filmes também estão questionando uma certa forma cinematográfica hegemônica, né? Ao tentar experimentar formas, sonoridades, para dar conta desse tipo de experiência que está sendo provocada aí nessa relação entre esses elementos da natureza, vamos dizer assim, né? E aí eu vou começando direcionando uma pergunta para cada um, e depois a gente mistura tudo. Mas vamos tentar começar por Cavalo, que é o filme mais longo, né? Tão longa. A proposta de vocês, né? Rafael e Werner, é mergulhar nesse processo de criação de um grupo de dançarinos negros, né, na mitologia dos indígenas, histórias sobre a origem do mundo, através da dança ali, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção logo no início do filme foi uma câmera, uma espécie de contra-plongé radical
que acompanha, né, aquela mulher que sai, né, daquele espaço, daquele ambiente completamente natural, como se ela fosse a própria natureza, né, como se fizesse parte daquela própria natureza, e aquela câmera é muito baixa. Aquilo já me indicou alguma coisa, e eu comecei a prestar muita atenção nisso. Como o filme está o tempo todo procurando novas formas de lidar, primeiro, com espaços muito diferentes, com uma mistura aí de ficção, documentário, performance, né? Ele está o tempo todo passeando por esses formatos muito híbridos, mas essa câmera também está passeando e está testando muito, né? Então, há momentos em que, quando o corpo dança, essa câmera está muito parada, como se observasse, como se estivesse ali quase reverenciando né, que se mexem, que dançam, mas em alguns momentos ela provoca esses gestos muito radicais, assim, como quando a cobra aparece, ela passeia junto com a cobra. E eu queria começar por isso, assim, como foi para vocês essa questão dessa forma cinematográfica para dar conta dessa temática que vocês estão trazendo, principalmente aí com essa religião e mitologia dos orixás, né? Como é que vocês fizeram esse trabalho? A gente sempre fica na dúvida de quem responde, né? Se eu ou o Werner. Coisas de coordenação. Assim, primeiro eu queria agradecer ao festival, assim, está sendo uma experiência muito, muito especial para a gente. Sabe, a gente passou o filme em janeiro, em Tiradentes, e aí acontece a pandemia e o filme fica parado, como todos os outros filmes, né? Na verdade, não foi só o nosso, né? Mas há essa suspensão e é angustiante, né? Esse sentimento somado com tantas outras angústias e dúvidas desse momento, assim, o que vai acontecer com o filme, qual que é o futuro dele, e aí acontece uma coisa maravilhosa que é a possibilidade de mostrar ele num festival online gratuito, que é fantástico que ele seja gratuito também, que todo mundo possa ver, e aí a gente está assimilando esse momento ainda, mas assim, com um sentimento de gratidão e de felicidade por esse encontro com o ecrã. Sobre a tua pergunta, acho que a gente tem algumas estratégias distintas, né, e a câmera de fato se comporta de maneira diferente em algumas delas. Eu acho que tem os momentos mais documentais que necessariamente a gente precisava que a câmera não intervisse, né, que a câmera fosse um pouco invisível ali, né, e que nessa relação de hibridismo que a gente trabalha. E as performances, eu acho que como a gente trabalhou muito um processo de cocriação com os dançarinos, eles trazem muita coisa para a performance, então trazem coisas pessoais, particulares, e por isso elas são distintas também umas das outras. E a câmera, eu acho que tenta, a câmera, a cinematografia do filme tenta também ser fiel a essa identidade de cada um deles. E o Werner pode falar um pouco mais sobre isso. Então, pois eu acho que é isso. Agradecer também o festival. Massa estar aqui passando o filme depois dessa temporada aí, dessa lacuna. Filme que estava na agulha, cheio de expectativa para lançar. Estamos lançando agora de uma forma para o mundo todo. Isso está sendo bem bacana. E acho que a respeito da sua pergunta é o seguinte: a gente meio que optou por fazer um filme que mesclava essa ideia de documentário, etnográfico e o fantástico também. Então, a gente meio que, cada cena, cada performance exigia um ponto de vista diferente. A câmera seria uma testemunha, para você ter ideia, vários takes daquelas performances foram take 1, filmados como um documentário. Então, acho que mescla um pouco isso. Praticamente todos, né? Eu não me lembro de a gente ter refeito nenhuma delas. Todas foram... Algumas a gente tentou trabalhar, interferir, e que não deu muito certo. Então, tudo que foi muito espontâneo é o que funcionou no filme. Então, a estratégia de ser quase um documentário, e aí o mérito também é do nosso diretor de fotografia, Roberto Yuri, que é o cara que assina essa linda fotografia do projeto. Ele trabalha com muito pouco, ele é um tipo de fotógrafo que usa muito pouco equipamento, nos deu essa liberdade de interferir pouco no set, no ponto de vista instrumental, e deixar a cena acontecer de uma forma mais espontânea. E tentar captar isso de uma forma real mesmo, daquele take único. Aconteceu ali, foi gravado, registrado, ficou. Então, tem uma coisa também que
que a gente buscou muito a ideia do plano sequência, né? Mesmo que ainda o plano sequência é fixo. Nem sempre ele está no filme como plano sequência. A gente montou, mas a gente filmou muita coisa buscando plano sequência. Tá bom. Depois a gente continua, então, mas agora eu queria ir para Everlane. Ai, eu queria ficar angustiado, né? Ao mesmo tempo, aquela água que não para de pingar, aquelas sensações, assim, um filme construído sem diálogo, e ao mesmo tempo ele fala tanto, né? É isso, a água fala, os olhares falam, os gestos falam, assim, ao mesmo tempo muito contidos, né? Mas muito expressivos, né? Eu fico pensando nesses peixes, né? Porque é isso que você fala numa entrevista, né? Que o filme passou em Sundance, né? Não foi isso, Everlane? Sim, passou recentemente. Recentemente. Muito bacana. Aí eu vi um pequeno trecho, uma entrevista, né, que você começa falando que os peixes estão morrendo sufocados fora da água, né? E tem essa espécie de claustrofobia, né, de agonia, construída pela paisagem sonora, né? Muito impressionante, assim. E aí é que eu trago isso também. Essa paisagem quase que a natureza falando, né? O que tem também em Cavalo, né? Na hora que o vento bate, aquele vento, aquela ventania, né? Em muitos momentos de Cavalo também, essa natureza fala através do som, como o som é importante para os dois filmes, né? Eu acho. E aí, assim, eu queria te provocar já com uma pergunta que a Kênia Freitas faz quando escreve sobre o filme, no catálogo de Tiradentes, que ela começa falando, né, que Pataky parte de uma construção labiríntica, recriando um tempo e uma especialidade próprios, né? É um pouco disso que eu fiquei pensando, né? Você foge de uma organização tradicional do cinema, apesar de ser muito cinematográfico, né, no trabalho de luz, tem uma estética muito cuidadosa, né, que dialoga com outros cineastas, que ao mesmo tempo que é muito novo, assim, a gente vê o Pedro Costa em Vitalina é impressionante, assim, o trabalho que você faz de luz, né? A gente vai remetendo a toda uma cinematografia, mas é algo muito diferente também desses europeus, né? Então tem essa mistura, que é muito instigante, né? E aí a Kênia coloca esse tempo e essa especialidade podem ser chamados de irreais, surreais, afro-surreais. E aí eu te coloco a pergunta, Everlane, o que você diria? Bem, primeiro, Kênia é maravilhosa, né? Fazendo as análises profundas, e é muito interessante, né? Esse tipo de crítica também, que é uma crítica que tem uma proximidade maior, inclusive com o objeto de estudo, né, do cineasta, enfim, né, uma crítica negra, então chega a um nível de profundidade bem bacana. E você também acentuou coisas muito interessantes, assim, para mim, que eu achei interessante, inclusive tá nos 3 filmes, que é essa questão mesmo da natureza, né? A gente fala da natureza enquanto esse fundo, né, esse pano de fundo, mas a natureza também dos personagens, né? A gente tá falando 2 naturezas aí, e aí é que entra a questão da metamorfose também. É um filme que é feito, todo construído, primeiro, numa base epistemológica mais negra, né? De uma literatura, uma cosmovisão diferenciada também, por isso que torna esse cinema um pouco mais específico. Ele tem essa universalidade, porque a gente fala de água, de mar, da natureza versus ser humano, né? Que é algo muito universal, mas tem as questões específicas, né? Porque a gente está construindo justamente... primeiro que o nome é Pataky, né? O pessoal fala muito Pataky, que significa mito, né? E os mitos sempre tentam dar conta, né, de dizer sobre a origem de algo, ou porque de algo ser assim, né? Então, sempre os antigos se remetiam a história meio que cíclica, né, para poder, né, através da fábula, através, enfim, de vários elementos, né, para poder falar sobre a origem de algo, né? Então, o Pataky é bem isso, né? Na verdade, é um filme que, geralmente, os Patakys têm muita oralidade, e o desafio do Pataky nesse trabalho foi justamente essa oralidade sem voz, né? Sacar a oralidade e trazer através desses elementos visuais, cinematográficos, né? Essa mitologia contemporânea, digamos assim, né? E aí eu acho muito interessante porque a gente está falando dessa natureza, que é muito específica, que é a água, né? De uma ilha, está em Cuba, né? Então tem esse fundo, né? E essa natureza também muito de Iemanjá, né? A natureza dos peixes, né? Que natureza é essa?
Que metamorfose é essa? Seres humanos que vivem fora da... Peixes que vivem fora da água, né? Eles estão nessa dualidade, nessa fronteira entre o mar e a terra, né? Quer dizer, eles têm pernas como seres humanos, mas têm cabeça de peixe. Então, é nesse limbo, né? Então, a construção foi mais ou menos nesse sentido, né? Foi de estar no território como Cuba, né? Porque a gente está falando de, digamos, cartografia, que seria Cuba, com essa corporeidade que é a do peixe, esse homem-peixe, e essa voz, né? Que é, justamente no caso do filme, esse silêncio, né? E esse temor da água. A água, ao mesmo tempo, é fé, ao mesmo tempo, é temor. A água é muito absoluta, né? Só se trata de um lugar como Cuba, de uma ilha, né? Então, o filme foi todo construído nessa sensação que eu tinha, que eu estudei na escola de Cuba, foi minha tese, né? Para sair da escola. E essa sensação que eu tinha, primeiro, de ter vivido toda essa experiência de Cuba, o incógnita para o mundo, né? Enfim, todo o sistema político, enfim. Essa sensação também de estar aislada, né? Dentro de uma ilha, arrodeada de água, isso era muito forte. Também me despedindo da ilha, né? Era muito, né, voltar a navegar por esse mar, né? Ganhar essa liberdade. Eu não sou a cubana, né? Eu tenho essa acessibilidade de sair e voltar, e os cubanos não tanto. Então, era essa sensação de um aquário, né? A Havana como um aquário, esses peixes aí dentro do aquário, mas em frente a eles, esse mar, né? Que pode ter várias conotações, né? Mas a principal conotação é justamente essa conotação mais diaspórica mesmo, né? De que nesse mar existe Iemanjá, né? Quer dizer, mais do que qualquer sistema político, Iemanjá é absoluta, né? Porque um dia a natureza pede o que é dela, né? Ela avança, né? Pelo malecão e entra pela cidade e enche a cidade de águas, e essas águas fazem refletir a cidade ao revés, e a água é muito turbia, né? O elemento da água é muito fluida, então as imagens são meio realistas, mas também não realistas, então é quase meio que um sonho, né? Algo muito, né? Enfim, e gravado à noite também, porque eu estou homenageando a Iemanjá, uma específica Iemanjá, que é a Iemanjá Olokun, que é minha Iemanjá de cabeça, enfim, aqui em Brasil é Iemanjá com A, e ela é uma Iemanjá do fundo do mar, onde não há luz, né? Então, justamente esses elementos da mitologia, né? Então, eu sou Oriquis de Iemanjá, que mitologia, Pataquí é mito é caminho dos orixás. É justamente através dessas mitologias todas que eu construo esse universo visual, né? Colocando aí 5 personagens, né? Cada peixe no seu aquário, né? E cada peixe com o seu comportamento dentro do aquário, né? E, enfim, essa relação deles com o aquário, para receber essa liberdade ou não, né, sair do aquário ou não, enfim. Alguns se quedam presos, né, alguns ficam presos, e outros, uma peixe em especial, ela tira a máscara, né, respira, enfim. Várias questões aí meio que atravessadas, né, muitas camadas, enfim, né. Mas é um filme, embora visualmente ele seja muito atraente, muito sensitivo, muito plástico, tem questões aí, digamos, sociológicas, né, religiosas e políticas muito grandes implicadas, né. Mas, claro, né, de uma maneira um pouco mais, não sei se mais branda, porque ele é um pouco pesado, mas de uma maneira que a gente possa refletir, não esse lugar como Cuba, né, esse lugar, essa prisão, esse aquário só como Cuba, né, todos nós somos peixes, né, e todos nós temos nossos aquários, bom, em frente a gente sempre existe o mar, essa liberdade. Enfim. Ótimo. Não, muito bom isso, né? E essa coisa um dia a natureza pede o que é dela, eu acho que é a grande questão do nosso tempo, né? E isso, a gente entende isso de uma vez por todas, né? Eu acho que o cinema o pensamento em geral está cada vez mais aberto para isso, mas o cinema tem dialogado muito com essa ideia, né? Enfim. Benedito, Bestiário é o único que estreia no ecrã, né? E é um filme provocador, vamos dizer assim também, né? Onde aquele corpo faz uma dança... É um cavalo, né? É um homem cavalo, não sei, é uma coisa que quase desmagnetiza, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho de onde ele gosta com essa espécie de intervenção artística, né, antes de qualquer coisa. Bom, eu quero agradecer também primeiro ao festival, agradecer a mesa, a Patrícia, vocês três também, obrigado, estou feliz demais de estar aqui nesse domingão conversando com vocês. Eu sempre tive muito interesse pelos animais, eu acho que a primeira imagem que me vem forte é a ideia do animalesco mesmo. Mais do que isso, pensar de que maneira os animais aparecem nas coisas que eu já li. Então, a gente pensa na Clarice Lispector, sempre tem uma referência a um animal, ou mesmo os autores goianos, que é de onde eu venho. Eu falo do José J. Veiga,
que introduz os animais dentro das narrativas e pensando de que maneira esses animais são filmados também, né? Eu acho que o cinema sempre se interessou muito pelos animais também, a literatura, o cinema. Então, eu vi uma exposição uma vez no Reina Sofia, e aí era uma exposição que tratava de mitologias individuais, tinha esse título, Construção de Mitologias Individuais. E eu fiquei pensando nessa forma, que incorporaria, né, esses elementos animalescos e humanos, pensando de que maneira isso poderia ser levado a cabo mesmo. E aí eu tenho me interessado cada vez mais também por pensar as coisas que eu filmo como arquivos mesmo. Que ora aparece num projeto, ora aparece em outro projeto. Então essas imagens foram feitas para serem introduzidas num filme meu, mas acabaram não entrando. E aí nessa coisa de organizar e reordenar os materiais, pensar de que maneira os arquivos se comportam nos projetos, eu achei que essas imagens deveriam compor o mesmo material, não se integrarem ao longa que eu estou realizando. E aí eu resolvi juntá-las e pensá-las a partir desse dispositivo, né? Essas imagens foram feitas a partir de eu sou muito interessada pela dança, eu acho que filmar um corpo dançando também é um desafio, né? A gente sabe que existe uma série de possibilidades de mostrar alguém que dança, geralmente se opta muito, tem muita opção pelo plano fixo, né, para poder conservar o movimento, como resguardar o movimento de quem dança no enquadramento, né? Esse é um desafio. Esse trabalho de coreógrafo e cineasta e diretor, como é que isso se aloca? Vou cortar, se eu corto o movimento do bailarino, enfim. Isso sempre me interessou muito. Eu já trabalhei com 2 bailarinas, e sabia que esse tema da dança sempre retornaria ao meu trabalho. E vi esse espetáculo em Goiânia, que se chama Cabaré Rosa Grená, um espetáculo super burlesco, tinha uns elementos bem engraçados e tal. E aí, de todo o espetáculo, eu me interessei muito por essa cena. Eu acho que a maneira como eu filmei é muito a maneira como eu vi, quase um hipnótico mesmo. E num determinado momento, o Daniel Calvé, que é um dos bailarinos do espetáculo, dança virado para o público. Então, essa relação palco-plateia, né, se mantém na maneira como eu filmo. E eu resolvi enquadrar aquilo que eu vi mesmo. Né? Eles introduzem, eles colocam aquele adereço, né, que me lembra um dispositivo animalesco e tal, e começa a se chacoalhar. Tem uma dança que tem vários pontos, né? Tem várias viradas, e tem uma espécie de tônus no corpo que me interessava bastante. A supressão do rosto me interessa, né? A gente fica tentado a imaginar como é que é constituído o restante daquele corpo. Por exemplo, eles dançam um espetáculo com salto, e aí eu filmei, mas usei o pé, por exemplo. Então, um retrato a partir de um órgão, né, de uma estrutura do corpo. E aí eu fui pensando sobre isso. Tem umas pesquisadoras muito interessantes no Brasil. Eu destaco, por exemplo, o trabalho da Maria Esther Maciel, professora, poetisa, né, da UFMG, que escreve sobre animais e literatura. Então, eu fui em busca disso. Ou mesmo artistas visuais que trabalham com animais, Nuno Ramos. Fui pensando nessas relações mesmo. Inicialmente, esse vídeo comporia uma videoinstalação de uma exposição individual que eu tinha planejado para junho desse ano, num centro cultural em Goiânia. Só que com a pandemia, eu pensei, então está na hora de circular esse filme, esse vídeo. Eu tenho até evitado o nome filme para ele, tenho pensado ele como um vídeo. E também o nome videoarte, parece que eu tenho um certo receio com esse termo. Tem um vídeo e que, enfim, aí eu resolvi pensar que ele poderia também circular por outras camadas, outros meios. Basicamente isso. Eu acho que o Festival Ecrã abre essa porta, né? O que eu pude ver até agora, né? Tem vários filmes trabalhando com experimentações realmente que é isso, não se encaixa dentro desse padrão, né? De que a gente poderia chamar um filme, ou não, né? O que seria um filme.
Muito bom. Eu acho que você coloca uma questão aí, Benedito, que você falou, eu fiquei pensando aqui, né, de como reenquadrar esse corpo, né, de como enquadrar, de como filmar esse corpo, e esse corpo em movimento. E eu acho que é impressionante, assim, porque a dança, ela entra de maneira muito forte em Cavalo, né, são dançarinos, mas tem ali a dança ligada à religiosidade, né? E aí vem todos os movimentos religiosos, culturais, né, da África. Tem uma cena que me lembra muito no Ar Blue, da Ana Pi, quando o dançarino está no quarto, né, em casa, ele mesmo se filmando, e faz aquele solo, né, maravilhoso, e assim, me remeteu ao trabalho da Ana Pi no Ar Blue, que faz essa viagem de retorno à África, que é uma dançarina também, que reencontra esses dançarinos, né? E, ao mesmo tempo, assim, o trabalho da Everlane, que também traz essa religiosidade, esses corpos estão ultra contidos, né? Não é a dança o caminho, mas, ao mesmo tempo, é interessante pensar no corpo desses personagens, e nesse corpo, que eu acho que, como o Benedito traz, como filmar as marcas desse corpo, né? Aí eu estou falando da lágrima, que aparece nos 2 filmes, né? Estou falando do que surge desse corpo, que não é só um movimento, né? Mas que é também as suas marcas, né? E todos esses elementos, assim. E aí eu queria colocar essa questão para todos vocês, né? Continuando o que o Benedito já começou a falar, né? Como filmar esses corpos? Qual é a importância desses corpos dentro das narrativas que vocês criam, né? E aí pode começar quem quiser, gente. Só fazer um comentário. Parece que a Joelma está aqui acompanhando. Joelma é dançarina e personagem do Cavalo, é isso? Alguém comentou aqui, né? Joelma, é tão bom se deixar levar na emoção de sua dança no filme. Legal trazer. Ela faz aquela dança no espelho d'água, que é a sequência final também. Linda, belíssima, né? Querem começar, então? Aproveitem o gancho, Bom, a questão do corpo em Cavalo é uma questão central, né? O próprio nome remete a isso, né? O arquétipo do cavalo é o arquétipo do corpo também, do consciente, do corpo e do corpo que incorpora. E esse corpo em Cavalo, ele tem um DNA da memória, da ancestralidade, né? Tá ali, tá dentro dele. Por isso que também a gente quis, através da preparação de elenco, feito pelo Flávio Rabelo e o Glauber, 2 feras, trazer essa emoção à tona, a emoção do inconsciente também. Não era nada muito ensaiado, era uma série de exercícios, né, que envolvia o corpo, e o momento das performances eram os momentos de uma criação individual de cada um deles. E nessas criações e na potência dos seus corpos, né, na imposição dos corpos que eles botaram ali, trouxeram toda essa questão de memória, questão ligada ao seu inconsciente também, e ao inconsciente também, né? Então, assim, o corpo em Cavalo é uma questão central. Foi ele que reverberou a força de cada um deles, e através do corpo que eles se impõem, né? Os 7 artistas se impõem e se afirmam. Eles se colocam na cena, né? Porque você citou a Joelma no começo, e é curioso como aconteceu aquela performance, né? Que a direção de arte tinha preparado aquele espelho d'água, né? A gente montou a luz, preparou a câmera, e ela tinha feito uma preparação junto com os preparadores, mas não conhecia ainda aquele espaço, né? Ela conhece ali momentos antes de filmar, se relaciona com ele, reconhece, né? E eu fico pensando, fico até tentando me colocar no lugar dela e pensar como é que ela desenvolveu aquilo encontrando aquele espaço, né? Porque, de certa maneira, a câmera era uma câmera fixa, né? Do modo como aconteceu.
Aí eu fico pensando, né, Everlane, que essa contenção, né, dos corpos, né, dos seus personagens tem a ver, talvez, com essa própria claustrofobia, né, que você está falando. Mas, ao mesmo tempo, esse corpo, e aí você trouxe antes, né, que as questões ali, elas não são só mitológicas, né, são sociais, são políticas, e esse corpo é memória, e memória política, né, porque é isso também, a memória da ancestralidade, a memória da mitologia, a memória de... né, você acha que é isso? Assim, qual é a importância desse corpo, dessa contenção na narrativa de Pataki? A gente está falando de várias contenções, que são várias camadas de contenção, que eu acho que vai ser principalmente em Cuba, que é essa contenção mesmo, primeiro, do território, que é Cuba. Você já está sabe, está ali dentro, e tem fronteiras muito, muito demarcadas, né? E aí, o que você vai... Para romper essa fronteira, né, você vai ter que se lançar no mar. E aí, o mar, eles estão no elemento de suicídio, o mar da morte, o mar dos balseiros que tentaram atravessar para ir para Miami, o mar dos balseiros que foram metralhados, enfim, né? Esse mar que você não pode pescar, esse mar que você não pode navegar, enfim, várias questões em Cuba. Mas essa coisa do corpo e estaticidade é porque, primeiro, que eu utilizo não atores, que eu não gosto muito desse termo, eu acho que são atores sociais, digamos assim, né? Mas são pessoas comuns que eu achei, né? Que tinham um perfil desses personagens que iam construir essa narrativa coral, né? Digamos, né? E é cada corpo humano. Primeiro tem um corpo humano, né? Muito já com suas marcas, né? Eu tenho dentro de mim um homem que constrói, um homem construtor, ele que constrói, né? E eu tenho uma mulher cega, né? Uma senhora cega. Eu tenho outra senhora que o movimento dela é encher água, conter água, né? Ela contém água para não ficar sem água. Eu tenho uma mulher trans, que é como uma sereia, né? Que, na verdade, ela está querendo respirar, né? Enfim, não consegue respirar, que é aquela história do peixe, né, fora do aquário, né? Enfim. E essa mulher, Iemanjá, né? Essa mulher que tem essa mobilidade maior, esse Iemanjá. Mas interessante é que quando eu pesquisei muito o comportamento dos peixes nos aquários. Passei muitos meses olhando o comportamento dos peixes nos aquários, as várias espécies e tal. E tem peixes que já nasceram dentro do aquário e nunca nadaram em outro lugar que não foi o aquário. Para eles, aquele é o mar, né? É interessante isso. Uhum. E tem muitos aquários que se coloca aquela foto, né, do fundo do mar. É muito interessante isso, né? E há peixes velhinhos, por exemplo, como essa mulher, né, a senhora cega, que eles já têm uma casinha no fundo do aquário e saem somente para respirar um pouco, comer e volta para, né? Então, cada peixe tem esse comportamento mesmo, né? E essa coisa de quando você coloca seu corpo para ver o peixe, você é grande, né? Você é como Deus mesmo para ele, você é enorme, enfim. Toda essa questão desse espelhamento, digamos, desses corpos, enfim, mediados por essa água, né? Então, eu tenho aí, na verdade, um tema que os meus não atores já sabiam, que é essa coisa de conter a água, né? Porque em Cuba há uma contradição muito grande, e em Cuba e outros lugares, digamos assim. Você está rodeado de água e, ao mesmo tempo, abrir a torneira e não ter água. Você tem um vácuo, ou seja... E aí essas pessoas estão o tempo todo retendo água, né? A mulher retém água no balde porque ela tem medo de ficar sem água, né? E acaba sendo afogada, né? A água, né? E a mulher trans é esse peixe que está ali preso dentro desse aquário com os outros peixes que não aceitam, né? Esse peixe, enfim. Tem esse homem construtor que, na verdade, ele tem medo da água. Ele está o tempo todo tentando construir a casa dele e quando vem a chuva, é um terror, é um pesadelo para ele, né? Enquanto para a mulher cega, a água é um elemento de fé, né? De cura nos olhos. Ela tenta curar os olhos, né? Com essa água, né? Enfim, Iemanjá essa sereia, né, digamos que em tempo de lua cheia, né, quando a lua levanta a maré, ela mareia, né, esses seres, esses peixes, e eles são hipnotizados por essa deusa, né, Iemanjá para que voltem, né, para o seu leito, voltem para o mar, né, enfim. Então tem essa coisa da contenção que começa de uma contenção maior, né, digamos, geopolítica, né, do próprio território, mas tendo que até ali no Malecón, né, a separação entre o mar e a água, e aí depois em La Habana Vieja, né, que é um lugar muito específico também, onde há negros, aí uma demarcação muito grande, digamos, social e racial, mais do que em toda Cuba, enfim, em outros lugares, e aí tem essa condição também da casa, né, de cada cubano, enfim, e essa condição também dentro de cada ser humano, né, a sua água interior, enfim. E aí, então essa água, que é o elemento vital, é esse elemento que contém, né, que contém esses corpos ao mesmo tempo, né, enfim. Então, esses corpos, eles se movem ao mínimo, né,
porque estão dentro desse aquário, né, dessa localidade. Bom, algo nesse sentido. Eu utilizei muito para fazer esse trabalho de corpo, principalmente duas coisas, né? Que é uma poesia chamada Laís Lempezo, de Virgínio Pinheira. É uma poesia extremamente importante, assim, para quem quiser conhecer a Cuba profunda mesmo, né? Enfim, tirei personagens daí. E uma obra de René Magritte chamada Imaginário Coletivo, que é uma sereia. Inclusive, que ele faz uma coisa muito interessante, que é reverter o sentido popular que a gente tem da imagem da sereia. Para a gente, a sereia é esse corpo daqui para cima a mulher e daqui para baixo, né, o peixe. Ele faz ao revés, né? Coloca essa cabeça. É muito interessante, né? Foi essa construção aí, com esses elementos aí, né? E, ao mesmo tempo, está vivendo essa retenção minha do meu corpo. 3 anos depois em Cuba, eu já estava querendo, assim, sair de Cuba, né? E entendendo que meu corpo é o corpo que viaja, o outro corpo é o corpo que fica, né? Retido, enfim. E aí são essas várias nuances, assim, né? Mas, principalmente, esse trabalho com os atores sociais, os não atores, né? De uma maneira que eles consigam compreender, primeiro, esse elemento, esse universo que eu estou querendo construir, que é muito triste, é muito rígido, muito, né? Muito ruim, né? E, ao mesmo tempo, consigo entender qual é o conflito de cada personagem. Introjetem o personagem de si, né? Para poderem, sei lá, ter uma corporeidade para além da corporeidade que ele já tem, né? Enfim, mas foram personagens com corpos muito distintos, assim, mas que conseguiram me dar várias nuances que eu achei interessante. Enfim. Nossa, maravilhoso. E aquela cena das bacias, né? Tem uma questão social ali também, né? Porque eu lembro muito da minha infância de ficar botando a bacia quando o teto está caindo, né? Mas geralmente são lugares mais humildes, né? Que você tem problema, porque a água... E ali isso vai... se multiplicando, e aquelas bacias vão se multiplicando, e ela, me parece, né, é a personagem que menos aceita a sua condição, né? Ela está mais desesperada, né? Ela não está entendendo ainda o que está acontecendo, então ela resiste o tempo todo, né? Eu construí ela através de um personagem que eu vi nesse poema chamado O Marinheiro Afogado, né? O marinheiro que se afoga na própria água, assim. E eu construí muito esse personagem com ela, sobre o sentido da ganância mesmo, reter a água, reter o líquido, né? Por isso que tem uma frase no início do filme que é o homem, né, abrindo a boca com uma cisterna, embalsa a água do mar, né? Então ele engole, porque o peixe morre pela boca, né? Então, inclusive, né? Então, o peixe não dorme nunca e morre pela boca, né? Então, ela introjetou essa ideia mesmo da ganância, né? Enquanto ela não acreditava que estava se afogando, eu primeiro faço um plano mais aberto, né? Com os baldes, todos 50 baldes e tal, e depois eu faço um plano mais fechado, dizendo que já era, ou seja, se afogou, né? Aceita sua condição, a sua natureza, né? A da ganância. A água vem e inunda, né? Nossa, muito forte. E eu lembro uma vez de ter assistido uma instalação também, eu não lembro do artista, mas que a instalação era uma casa e chovia dentro da casa, sem parar, uma tempestade. E aquilo foi muito forte também, assim, é isso, né? O lugar onde você deveria estar protegido, né? Acolhido, é onde está... Sim. E essa água é um pouco metafórica, na verdade, porque são os nossos monstros, né? Nossos babies, né? Que tá aí, que pode ser, né? Assim como a ilha também, né? A ilha é um monte de água e um pouquinho de terra, né? Quem é que vai garantir que amanhã vai existir ilha, enfim. Total. É muito bom. Trazendo esse sentimento, eu queria trazer também uma fala, né, do personagem de Cavalo, que aí eu acho que é bom, a partir da angústia, o que a gente faz, né? Como sair desse lugar, né? Que eu acho muito bonito que ela fala... Né, o coreógrafo tá lá, né, com um dançarino, e aí ele vai interpelar, vai falar que o dançarino cansou, né, e aí ele diz, use o cansaço também é uma porta, a imaginação é uma porta. Para mim isso é um mantra, né, no momento onde a gente está cansado da pandemia, cansado do Brasil como tá, cansado né, dessa coisa reacionária e né, dessa sensação de que a gente não vai conseguir, mas para tudo, né? Vamos fazer do cansaço a porta, né? É o momento da parada. Então, acho que, de uma certa maneira, os filmes estão dialogando com isso também, né? Com essa evidencia-se
um certo cansaço, uma certa opressão, mas ao mesmo tempo ele não é, ele aponta para outras possibilidades, né? É só um momento de parada, mas é preciso continuar, né? E aí eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre essa ideia, né, da porta a partir do cansaço. Quando eu revejo o filme hoje, assim, penso muito na ideia de catarse também, sabe? De como a vontade de se mover e de se expressar e de gritar, que já era um sentimento que o filme foi rodado em 2018, Cavalo, né? De junho e agosto de 2018. E a gente já vivia ali também uma tensão grande, né, política e uma ascensão desse fascismo que a gente vê hoje, né? E inevitavelmente eu acho que se reflete tanto no nosso sentimento quanto no sentimento das dançarinas e dos dançarinos do filme, né, nessa construção, desse processo, né? Por mais que isso não seja verbal muitas vezes, mas isso tá muito expresso na força, na potência que eles se colocam, né? Uhum. E tem uma questão também que a porta significa muita coisa, né? Muitas coisas, né? Por exemplo, esse personagem específico que estava naquela cena, ele é médio e incorpora Exu Giramundo, né? E Exu, de certa forma, é o porteiro, né? Aquele que abre a porta. Então tem uma ligação também que eu fiz agora, depois que você falou, que eu lembrei da porta, porque existe um outro documentário que fala sobre Exu, e uma pessoa falou, Exu é o porteiro, é o dono da chave, é aquele que abre a porta. E o Mark é revelado no filme, né, incorporando o Exu Giramundo. Então, acho simbólico a questão da porta, a questão de abrir, a questão da passagem, né? Isso é interessante porque quando vocês falam de extravasar, né, que para vocês foi, o Rafael fala, né, uma forma de extravasar, tem dois momentos ali que eu acho que eu queria que vocês comentassem também, que me parece que os personagens extravasam, né? Primeiro aquele choro no colo é a avó da mãe do personagem, agora não lembro bem, né? Da mãe, personagem, é mãe. É a mãe dele. Deita no colo da mãe. Aquela cena é muito bonita, especialmente pelas mãos da mãe na cabeça dele, né? Ela vai cuidando, ela vai segurando, né? E a câmera tá ali, naquelas mãos. Só depois ela sobe, né? Que a gente vê que ela chorou também. Então, e depois que ele chora, parece que passa, porque ele virou e foi, né? Desafogou. Alguma coisa aconteceu. E o outro momento é o momento também que a personagem começa a chorar também quando tá, né, quando tá falando dela, da personalidade dela, né, enfim, que começam a descer as lágrimas ali, né? Então, como foi isso? Assim, foi uma surpresa esse momento? Como é que aquela câmera tão próxima permitiu uma expressão tão genuína daqueles sentimentos, né? O que vocês acham disso? Em ambos os casos, assim, foi surpreendente, porque a gente não trabalhou com um roteiro a ponto de detalhar as falas, ou a gente tinha premissas de cena, né? Por exemplo, naquela cena do Leonardo com a mãe, aquilo partia de uma informação que a gente tinha obtido. A gente entrevistou os 7, né, num teste de elenco, que eles contaram as suas histórias, assim, trouxeram as suas questões, e a partir daquelas informações a gente propôs cenas que pudessem expor. E no caso do Leonardo, era um conflito muito forte dele, essa relação com a mãe, que é evangélica, e que eles tinham esse conflito, apesar de também ser uma relação amorosa, como está no filme também, né? Era um conflito, inevitavelmente. E a gente pensou assim, vamos registrar uma conversa entre os dois. E pode ser que eles toquem nesse assunto, né? Pode ser que toquem em outros. Mas eu acho que se esses dois símbolos, né, dele com a mãe, são tão fortes, a gente precisa ter esse encontro. E foi isso, a gente tava numa cena para uma conversa com os dois, aí ele chega, senta no colo da mãe e começa a chorar daquela forma. Foi surpreendente.
No caso da Joelma também. Com relação à câmera, também eu vou deixar para a Werner falar. Eu tô sempre tomando aqui à frente para falar. Desculpa, Werner. Que é isso. Não, a questão da Joelma é interessante, que a gente meio que nossa estratégia do filme não foi seguir um roteiro, foi seguir, como o Rafael disse, a premissa. Então, a gente colocou os personagens em confronto com as suas questões reais. No caso da Joelma, nessa cena específica, a jornada dela no filme foi saber que ela era filha de Oxum. Isso foi descoberto no filme. A gente não sabia disso. Naquele momento, né? Naquele momento. O Lulinha, que é o filho que está chorando no colo da mãe, é pai de santo. E ali era uma consulta de Joelma com o Lulinha, pai de santo, de onde foi revelado que ela era filha de Oxum. Para você ter ideia, é tão marcante isso que vai trazer Joelma no final, na sequência final, para a água. Né? Oxum ligado à água. Então, o filme ele teve uma dinâmica, a estratégia fez com que a gente conseguisse criar uma dinâmica que realmente era um fluxo. E a gente seguia o fluxo, a gente ia conhecendo as cenas e conhecendo os personagens e partindo para as próximas cenas a partir do fluxo da estratégia. Então, a gente só botou a Joelma na água no final do filme porque, durante a jornada dela, descobriu-se que ela era filha de Oxum. Então, ali foi absolutamente espontâneo da parte dela e da parte dele. A gente tentava, como eu disse, uma estratégia com pouco equipamento, com pouca intervenção, deixar que as coisas fluíssem até que eles esquecessem que a gente estava ali. Uma estratégia meio de cinema direto também. Então, aquela cena, a gente não interferiu em nada, a não ser botar a câmera e esperar o que ia acontecer. E aconteceu. Essa mistura, né? E, Everlane, como você falou, né, que você se inspirou em personagens reais que você conheceu em Cuba, queria entender um pouco melhor como é que funciona isso. São pessoas que você conheceu e elas te disseram algo sobre essas características que você vai desenvolver depois? Enfim, é um filme também muito conceitual, né? Ele começa muito na mesa, né? Agora? Tá. É um filme muito conceitual, né? Então ele começa muito na mesa, né? Muito de pesquisa, que eu venho das artes plásticas, na verdade. Então, assim, a gente fala de cinema. Então vem muito de referências, né, na história da arte, de livros, ou seja, muitas coisas, né? Aí eu, obviamente, li muito sobre as mitologias, os pataquis, porque pataquis é mitologia em Cuba, a gente chama de mito, né? Lá é pataquis exclusivo de Cuba. Então, lendo aí e tal, aquela coisa toda, essas referências todas que queria. Depois fui a campo para buscar, principalmente, pessoas com cara de peixe. Porque hoje em dia, para mim, todo mundo tem cara de peixe, assim, mas na época era uma coisa muito nova, as pessoas com muita expressividade e tal, também casas, ou seja, locais e pessoas que já tinham em si mesmo algo que desse conta desse pataqui em específico, né? O pataqui desses corpos que querem ser libertados, ou seja, já tinha os personagens muito montados e na real, eu encontrei as pessoas que já se encaixavam perfeitamente nos personagens. Né? Então, algumas adequações e tal. Mas aí eu fui a campo buscar mesmo por Havana, né? Tanto os espaços como as pessoas. Então, por exemplo, a mulher, a trans, né? A minha sereia, que eu estava buscando minha sereia, enfim. E eu encontrei com ela meia-noite, entendeu? Numa encruzilhada qualquer das ruas de Havana, ela toda de azul e uma coisa assim, sabe? Era minha sereia. Encontrei, no outro dia já chamei na casa dela, enfim. E, né, muito assim, buscando mesmo, entrando na casa das pessoas e parando. O homem construtor, eu conheci ele construindo na casa dele. Eu estava passando, né, e ele estava construindo na casa. Eu lembro que tinha muita poeira, assim, branca, e eu parei, aquela poeira foi se dissipando, de repente um homem negro, com o olho enorme, todo cheio de pó. Eu digo, é um homem construtor, enfim, ele é como... Na verdade, eu fui procurando um malecão, né? Seria a representação desse malecom. E essa coisa que tenta construir, contener, barrar, construir, né, para conter o mar. E aí então aí eu estava passando em um lugar, juro, fui pedir água em uma casa, né, óbvio, estava buscando pessoas, entrando na casa para saber como é que era, enfim. Então busquei água, e aí quando entrei na casa da mulher, ela tinha vários baldes com água, né, porque, bom, falta muita água mesmo, gente, então. E eu digo, nossa, então, enfim, ela parece com um marinheiro afogado, enfim. E aí, essa viagem, né? Essa mulher mesmo, lá em Iemonjá, eu encontrei ela na santeria. Eu ia muito para a santeria, para os rituais, porque sou do candomblé, santeria meio parecida. E aí encontrei essa mulher lá, toda de branco, enfim, linda, expressiva.
Enfim, dessa maneira mesmo, né? Indo buscar as pessoas, os arquétipos, digamos assim, né? Porque eu trabalhando com arquétipos, na rua, né? E a mulher cega a mesma coisa. Eu fiquei no bairro, eu fiquei sabendo. Eu queria um peixe velho, eu queria um peixe específico. Aí falaram, tem uma senhora cega aqui lá em cima e tal. Então eu fui lá e tinha uma mulher velha e que era cega e que morava só na casa. Então eu passei um e-mail com ela, dormi na casa, enfim. E fiquei impressionada porque a mulher se movia na escuridão dentro da casa. Sabe? Ou seja, eu gosto muito do documentário, embora algumas pessoas pensem, é documentário, não é documentário, essa discussão um pouco construtiva, se é documentário ou não, ou seja, todos os elementos que eu preciso para contar a história, né? Eu acho ela muito documental, enfim, né? Mas essa plasticidade faz com que, de repente, a gente se distancie um pouco, mas essas pessoas, elas são exatamente elas na vida real. Exatamente. Eu só coloquei a câmera em uma composição, ou seja, só busquei uma composição para essa imagem, e bem loucas, um pouco piradas como eu, né? Porque é um filme meio louco, digamos assim, né? E você tirar as pessoas de uma rotina super comum, né? Cubana, assim, super estagnada, inclusive, comum, né? E tirar essas pessoas para fazer essas loucuras, né? É porque eu acho que o cinema também ele traz um pouco disso, né? Tirar a gente do conforto, tirar as pessoas disso e trazer, né, essa diversão também, que é essa coisa das pessoas serem pessoas comuns e, de repente, querendo fazer um personagem como esse, ou seja, é todo mundo louco ali, né? Gostando de fazer, enfim, eu gosto muito disso. Sensacional, sensacional. Não, e exige essa sensibilidade mesmo, né? De captar isso que cada um é, né? De conseguir captar isso e transformar do jeito que você transforma. Nossa, muito, muito bacana essa história. Sim. Você vai vendo o filme, né? Você vai vivendo e vai vendo o filme conforme você vai vivendo. E aí você junta e cria no final, né? Mas o filme já está acontecendo há muito tempo, né? E vou adequando os corpos, na verdade. Vou adequando os corpos, né? Porque é isso, tem uma mulher cega, idosa, numa casa só, enfim. Ou eu me adequo a ela, ou eu não posso fazer cinema, que é isso. Cinema sem ética, não existe, né? Não posso colocar o tempo cinematográfico na realidade. A realidade vai me dar um tempo dela, e, enfim, eu vou ter que saber, né, manusear esses elementos reais, né, sem passar por cima, né? Enfim. Total. Muito bom. Que engraçado você falar, né? Que ficou procurando as caras de peixe, né? O filme do Benedito já é um cara, né? O enquadramento que ele faz, assim, elimina a cara, mas ao mesmo tempo aquela bunda é altamente expressiva, né? Porque é isso, né? Tá em cada movimento. E aí a gente começa a mergulhar naquele movimento e você começa a ver os detalhes do movimento do músculo, né? E você começa a entrar naquela dança, né? E a beleza mesmo do corpo, né? Do corpo humano mesmo, né? No seu movimento. E é um pouco isso, assim. E um corpo, né? Um corpo meio metamorfoseado mesmo, assim. Eu via o cavalo, né? Porque o cavalo tem essa coisa desses músculos rígidos também, né? E ali, não só pelo objeto que você coloca, né? Mas eu acho que a própria constituição do corpo, né? Essa metamorfose entre uma coisa e outra, né? Se no filme da Everlane é o peixe, que é isso, né? O peixe já está lá nas pessoas, ela já procurou as pessoas com a cara de peixe, é isso, o animal já faz parte, né? Você, lógico, na hora que vai criar o filme, você explora isso, mas meio que já está lá. E eu acho que no filme do Benedito também, né? Esse bicho já está ali naquele corpo também, né? Animalesco. O que você acha, Benedito? Eu acho que faz sentido, sim, né? A opção por aquele enquadramento também revela muito de todo o corpo, né? Apesar de não mostrar o rosto, essa adesão pelo rosto, né? Como o rosto como revelador da diretriz do sentimento, sei lá, mas pensando também que outras partes do corpo também podem ser enquadradas, né? E também podem construir um indivíduo ali, uma experiência. Acho que eu fui motivado muito pelo desejo mesmo de ver essa imagem, né? Quando eu vi no espetáculo, né? É claro que não tinha a opção de colocar em câmera lenta, né?
Então, no cinema, a gente pode mexer nesse contorno, né? Pensar como é que esse movimento pode estar registrado. Eu acho que a lentidão, né? Filmar esse registro mais lento do movimento, ele é capaz de revelar uma série de outras possibilidades, da partitura do corpo. Essa coreografia tem quantas partituras? Um início, um meio, um fim, ela chacoalha para cá. Esse corpo trêmulo, né? Não tem uma coreografia muito bem desenhada, não é uma coreografia de 1, 2, 3, 4, marcou, mas é uma coreografia meio disforme, né? Uma descoreografia, sei lá se existe isso, mas uma coreografia ali naquela ocasião, né? E também eu tive a preocupação de que o Daniel, que é o bailarino, de que ele não repetisse fielmente, de maneira fidedigna, um movimento que ele fazia no espetáculo, né? Não era um registro daquela experiência do espetáculo, mas que ele incorporasse outros elementos, sabendo que eu queria dele era a bunda naquela ocasião. Eu não queria o rosto, né? Mesmo no espetáculo, ele se apresenta daquela maneira, virado, e aquele corpo ali, enfim, o adereço. Mas uma coisa também que me interessa muito é pensar como esses adereços, os objetos de cena, esses elementos, que eu venho da direção de arte. Então, pensar como esses elementos se colocam e são capazes de construir, né, um único objeto consegue desenhar o cavalo para a gente, né, desenhar esse rabo. Eu não preciso desenhar fazer um trompe-l'œil ali no final, ali construir fazer, por exemplo, um fundo, né, um cenário com um pasto, por exemplo, né? Eu disparo a minha imagem a partir de um elemento, um único elemento, que é esse elemento super burlesco, carnavalesco, né, que brilha, esse interesse pelas coisas pequenas, né? Eu acho que o plano detalhe, o que me interessa nele é justamente me aproximar de algo que o meu olho não alcança, né? Então, poder filmar uma bunda em close-up... Não, e é uma atualização do close-up, né? Dessa linguagem tão característica do cinema, né? Do cinemão tradicional. Tantos cineastas e pensadores, né? Já falaram e pensaram sobre o close-up como grande... E aí você atualiza o close-up ali numa... Se você pegar até na própria questão feminina, né, como é que o close-up objetifica a mulher, né, no próprio cinemão, como isso já foi pensado também, né, a mulher como esse objeto de admiração ali, né, nesse rosto perfeito, né, esse mito criado em torno dessa mulher objeto, e aí tem uma espécie de atualização ali muito interessante, né, até contradizendo essa misoginia, né, essa coisa mais machista. Muito bom. Porque o termo bestiário, né, o termo bestiário advém dos textos, dos relatos, né, dessa catalogação de bestas medievais, né, esses animais que assustavam, né, esse amplo repertório aí da Idade Média, que também foi sendo atualizado com o tempo, né? Eu fiquei pensando muito também sobre como é que a gente lida com essa atualização, né? Quais são os nossos bestiários? De que maneira essa besta, esse corpo que não né, reproduz, está instituído, como é que esse corpo também pode reivindicar alguns lugares, né? Eu acho que, sobretudo, é um vídeo que eu fico pensando também muito, né, nessa exibição projetada, né? Eu adoraria, por exemplo, limpar as cartelas e deixar ele em looping, né? Exaustivamente exibido, sem esse entremeio da cartela, do texto, apesar de que tem texto e tem cartela vermelha, né? Aquelas cartelas vermelhas que marcam o início e o final do plano. Mas pensando nessa catalogação mesmo, né? Quem são esses seres, onde é que eles estão, de que maneira a gente dialoga, pensando que a própria cultura queer, né? O movimento queer se apropria do termo queer para falar, sim, nós somos estranhos, essa estranheza nos interessa, né? É daqui que a gente fala, a gente parte desse raciocínio, né? Então, vem muito dessa experiência mesmo, assim, e acho que o plano detalhe, ele possibilita justamente isso, uma adesão mesmo, né? Uma proximidade, inclusive para escapar de uma coisa que eu tenho
pensado bastante, que pelo menos no meu trabalho, assim, que é desmistificar um pouco essa ideia da natureza idílica, sabe? Mas pensar como se instaura dentro disso e como é que ele reivindica isso, aquele clube, né? Eu filmei num lugar que é um lugar muito especial na cena noturna de Goiânia, na cena queer de Goiânia, que, enfim, eu já participei, não moro mais em Goiânia, mas frequentei e admiro o espaço. Então, eu acho que isso vai criando camadas que me interessam também, né? Pensando nessa catalogação, o gesto de catalogar também, ele é um gesto de documentar uma história, de reivindicar outras histórias da arte, outras historiografias, outras maneiras de contar, né? Será que quem diz que será que a verdadeira besta, né? Não é quem diz que aquele é besta, enfim, que aquela é uma besta, né? Enfim, eu me lembro de ler alguma vez, eu me lembro onde, que a primeira besta brasileira catalogada foi o Curupira. Olha só como essa imagem, eu não sei se foi o Padre Anchieta, quem foi a primeira pessoa que catalogou, né, esse imaginário dos animais, enfim, me interessa muito por isso mesmo. E no Brasil, né, a mula sem cabeça, né, se você pensar, né, os nossos... Sim, por exemplo, eu me lembrei de outra coisa aqui falando, numa parte de um segundo de H, né, quando a protagonista está ali, né, com a barata, é pelo olhar que elas se reconhecem, né? Esse animal vem daí, e a partir disso a decisão de se relacionar, de se relacionar com aquele animal, né, abjeto, aquele animal asqueroso, enfim. Eu fiquei pensando também como é que a gente reivindica e pensa essas relações. Me parece que o plano detalhe pode ser uma maneira de pensar isso, né? Talvez eu esteja viajando, mas... Não, acho que não. Acho que faz muito sentido. E o plano de detalhe, e eu acho que o slow, né, o desacelerar a imagem também, ele traz possibilidades múltiplas, né, até de dramatizar, de intensificar, né? Ele vai mobilizando e vai fazendo a gente olhar, e eu acho que isso tem a ver com uma certa intensificação, né, um mergulho mais forte dentro da própria imagem, dos detalhes da imagem, né? Isso é muito bom. É interessante que, de uma certa maneira, eu acho que Everlane falou, né, de como Cuba está presente no filme dela, e aí, invariavelmente, não só porque é o tema do filme se passa em Cuba, mas os personagens, né, o modo de ser, a presença da ilha, e aí o Benedito, né, de modo menos explícito, mas é isso, é um lugar de Goiânia, é aquilo ali muito marcado, né, como é que isso te interfere, acho que Cavalo é Alagoas, né? Eu queria que vocês falassem um pouco dessa coisa do cinema de Alagoas também, que vinha ganhando força, né? Agora vai continuar ganhando, porque a gente não sabe o que vai ser do cinema no Brasil, mas vamos continuar, se Deus quiser. Mas eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque tem ao mesmo tempo que tem esses cenários no filme, que é algo muito clássico no cinema, que é essa espécie de teatro, né, onde os ensaios acontecem, mas a câmera está ali também dentro da casa das pessoas, está ali na feira, está ali na rua, de uma certa maneira passeando pela cidade, né? Se vocês falassem um pouquinho sobre isso. Fernando. Então, a cidade é quase um personagem no filme, né? E a gente tentou olhar a cidade também de outros ângulos. O filme está para Maceió, talvez até para o maceiense, com enquadramentos inusitados, né? Que é a visão da lagoa para a cidade, né? Geralmente a cidade, que é uma cidade turística, é a cidade do mar, cidade vista pelo mar. E a gente foi nas entranhas da cidade, nos mangues, né? nas lagoas. Então, essa visão da lagoa para a cidade é uma visão inusitada para Alagoas. E muito linda, né? Que revela dentro do nosso filme a questão da lama, né? Dos ancestrais, da formação do homem através da lama, dos manguezais, mas também de uma zona periférica da cidade, onde
a arte é pulsante, né? Como aqueles jovens que dançam no campo de futebol, na beira da lagoa. Então, é uma arte pulsante que está no entorno dessa periferia. A gente quis trazer isso para o filme também. E sobre o cinema de Alagoas, acho que Rafael vai falar melhor aí, que ele está em vários outros projetos de Alagoas, vive um momento muito importante, né? Os filmes de Alagoas estão entrando em festivais importantes agora, a gente tem filme em Gramado, filme em festivais do mundo todo, é um excelente momento do cinema alagoano, fruto de a política de editais que vem dando essa oportunidade para a gente produzir. Em Tiradentes, a gente foi numa caravana que foram 4 filmes de Alagoas, né, e a gente levou, sei lá, 40 pessoas de Maceió numa comitiva, quase que ocupando um espaço da plateia, porque é um momento importante, todo mundo está assistindo isso, são trocas muito importantes de filmes que dialogam um com o outro. Tem outro filme agora, A Barca, que se passa também na Lagoa, então são filmes meio que irmãos, filmes primos, e parte da equipe que está em um, está em outro, os nomes nos créditos são muito recorrentes. Isso mostra a força de um movimento que vem surgindo há 10 anos, resultado de 10 anos de uma intensificação de políticas públicas e de uma geração que vem batalhando por espaço de se retratar e de fazer cinema. Rafael, complementa aí. Ao mesmo tempo, eu acho que assim, que está acontecendo um boom, né, um movimento muito forte que as pessoas estão começando a notar agora. Quer dizer, não agora, né, isso vem nos últimos anos, mas vem se intensificando, né? Mas também é um movimento de cavar espaço, sabe? Da gente impor respeito também, de dizer nos notem, nos percebam, e isso está começando a acontecer devagar. Mas curioso que, antes de você fazer essa pergunta, eu estava pensando sobre isso. Aqui eu queria fazer uma pergunta para a Everlane, porque eu sou muito curioso com essa trajetória dela. Vocês conversarem, E essa passagem dela por Cuba, porque eu sempre tive muita vontade de estudar em Cuba, eu acabei não realizando esse desejo ainda, mas penso em fazer isso. E aí também lembrei de uma curiosidade, porque nós estivemos nessa caravana em Tiradentes, né, com um grupo grande, como o Werner falou, e aí causou uma sensação no festival, né, assim, todo mundo comentava e tal. E aí eu lembro que uma pessoa veio falar comigo e disse, eu conheço um cineasta de Alagoas, a Everlane. E aí eu falei, não, ela não é de Alagoas, ela é de Sergipe. E a gente se conheceu lá nos Osmumbu, não sei se você lembra, em 2014. E aí eu estava lembrando também aqui do Caixa d'Água, tentando fazer uma correlação dele com o Pataquí também, como são filmes diferentes, mas ao mesmo tempo eu percebo um germe ali, né? E queria que tu falasse também com essa tua relação com o lugar, né? Como é que isso muda, como é que Cuba contamina teu cinema e como é que vai ficar a partir daqui? Você está onde agora? Você está em Cuba, você está no Brasil? Depois eu posso voltar a falar sobre Alagoas. Vocês estão me escutando? Eu acabei furando aí. Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Sim. Porque eu acho que às vezes está travando aqui um pouquinho, está normal. Então, agora mesmo eu estou em Cachoeira, na Bahia. Né? Eu nasci aqui em Cachoeira, mas cresci em Sergipe. Eu sou araiana, aracajuana com baiana, enfim. E estou aqui em Cachoeira agora, passando a época aqui do isolamento, né? Não tem melhor lugar para estar do que Cachoeira, super... Nossa, não gostaria de estar em São Paulo agora, enfim, ou em outro lugar. E aí tem 2 anos que eu voltei de Cuba, né? Tem 2 anos que eu me formei na Escola de Cuba. Inclusive, Pataquí foi a minha tese, né? O meu trabalho de conclusão. Né? Então, eu lembro de você sim, lembro dos Osmo, lembro do Caixa d'Água, lembro dos outros. Quando você entrou, eu já falei, nossa, eu lembro, né, mesmo. Né? E, enfim. E o Caixa d'Água é aquele filme primeiro, né? O primeiro filme que eu fiz, que era um desafio muito grande, porque era um documentário informativo, digamos assim, né? Eu falava de 100 anos de ocupação dos negros no bairro que eu cresci, em Sergipe, que é considerado o segundo remanescente quilombola urbano do Brasil. E aí, bom, tinha também a questão das artes visuais, enfim, que se colocar tudo ali dentro, enfim, era tudo... Eu diria que era a época do cinema mais naí, na época que eu era mais feliz e não sabia, né? Fazendo o primeiro filme, eu acho que tinha muita emoção, muita coisa bonita, né? A gente vai perdendo com o tempo. A gente vai sabendo fazer, sabendo construir, vai ficando cada vez mais malicioso, mais tendencioso.
E é normal, né? E a inocência vai embora, e eu acho que é importante também a inocência ir embora. Mas naquele momento ali, Caixa d'Água foi assim, de um grito, assim, sabe? Muito... Né? E aí deu certo, de alguma maneira, enfim, aí eu comecei a me mover um pouco por essa hibridez, né? Que me deixou muito confortável, né? Digamos assim. Ao mesmo tempo, muita balada, assim, que está trazendo, né? Outras linguagens cinematográficas, também artísticas também, e outras logias também, filosofia, né, sociologia, outras, né? Enfim, um filme mais interdisciplinar, digamos assim. Então é isso, o Caixa d'Água é muito acelerado, digamos assim, e o Pataki é um filme quase parado, digamos que ele tem 18 minutos de filme, sem os seus créditos, e eu acho que tem 16 planos, ou seja, cada plano é 1 minuto, ou seja, né, o Caixa d'Água tem muito movimento, né, e o Pataki é muito estático, né, eu estou agora num momento do cinema, assim, que eu quase me voltei aos Lumière, assim, tipo, câmera cimentada, cimenta o tripé, só movimenta se for necessário, enfim. Não filme mais em diagonal, não uso zoom, enfim, tem umas coisas um pouco que eu gosto de colocar uns obstáculos também, né? Para fazer um filme, colocar obstáculos, eu acho que é importante. E aí, assim, nessa coisa com Cuba é isso, eu fazia filmes, né? 2 filmes eu fiz antes de ir para Cuba, Caixa d'Água, Quilombo é esse, e Conflitos e Abismos, A Expressão da Condição Humana, que eu fiz filmando meu pai, que meu pai é artista plástico, enfim. Enfim, um filme de 15 minutos com um título desse, né? O título é maior do que o filme. Mas aí... E era um momento muito isso, né? Muito em Sergipe, naquele movimento de fazer cinema, enfim. E aí depois eu fui para Cuba para estudar de maneira, né, muito rigorosa, 3 anos aí estudando documentário e tal, e vivendo em Cuba, quer dizer, ir como um documentarista em Cuba também, que é muito específico, né? Porque você chega lá num lugar que ninguém conhece, as pessoas de fato não conhecem Cuba, ninguém sabe, ou seja... E aí vivi de maneira muito intensa, e aí tem 2 anos que eu voltei, né? Que me formei e voltei. Quando eu voltei, voltei na época das eleições, então assim, era uma loucura, estava voltando de Cuba, com toda a utopia dentro né, sei lá, da bolsa, da mochila, e ao mesmo tempo um pouco frustrada também de ter ido com a visão de Cuba e chegar lá, né, total, você entende, né, quando você começa a viver no país mesmo, viver a língua, viver 3 anos, né, enfim, e todas essas coisas na mala, e aí cheguei aqui no Brasil, política, não sabia nem quem era Daciolo, enfim, foi uma loucura, aquela coisa toda, né? E aí, de repente, o Covid. Então, assim, eu digo que metade de mim está aqui, outra metade talvez esteja vindo de Cuba, ainda de ônibus, talvez de ônibus bem velhinho, está vindo ainda para se juntar a mim, né? Mas estou conseguindo estar no Brasil e tal, e pensar desde o cinema, desde essa perspectiva agora, né? Estou meio que me despedindo um pouco. É aquela coisa também, né? Tem determinados tipos de matéria de produto, né? Digamos, cinematográfico e experimental, funcionam porque tem um tempo, né? O tempo do curta, que é muito generoso. Eu adoro trabalhar com curtas, né? A síntese da síntese. E eu acho que aí não está o cinema, assim. Mas chega um momento que você, bom, quero continuar a fazer, né? Curtas, mas quero ir para os longas, né? Então, aí muda completamente a sua maneira de fazer cinema, porque você ganha muito mais tempo, né, na tela, e aí requer outras dinâmicas, né? Digamos que Pataki, 1h30 de Pataki é suicídio coletivo no cinema, né? Não dá. Dá porque é 21 minutos, né? Então, estou nessa fase agora de voltar para o Brasil né, e trazer, ou seja, como eu fui para Cuba estudar, Cuba me deu essa possibilidade de voltar para o Brasil também trazer, né? Essa experiência toda, compartilhar com os meus, trabalhar em rede, principalmente dentro do cinema negro, enfim, né? Né? Do cinema negro, né? Feito pelas mulheres, enfim. E aí, me conectando, e é isso. Que bom te encontrar, que bom te encontrar. Eu só queria complementar. Aqui também. Você faz essa aí. Muito obrigada, Márcia. Eu não sei se eu respondi também. Eu não sei se... A gente tem tempo ainda para falar um pouco mais. Patrícia, você me permite complementar aquela pergunta? Claro. Sobre esse momento do cinema lagoano, acho que é importante falar, porque é um momento muito especial mesmo. Assim, a gente tá tendo uma série de primeiras vezes importantes. Assim. Como o Werner falou, a gente teve pela primeira vez um curta-metragem no Mostra Principal de Gramado. Eu acho que tem 2 grandes festivais que ainda não tinham selecionado os filmes alagoanos, assim, que era Gramado e Olhar de Cinema, e isso acabou de acontecer, sabe? Gramado selecionou o Trincheira e o Cavalo vai passar no Olhar de Cinema.
Eu acho que em praticamente todos os festivais que divulgaram seleção esse ano, tem pelo menos um filme alagoano, mas a média é mais, assim, tem entre 3, 4, até 5 filmes. Então, realmente é um momento único. E no Cavalo, assim, eu acho que o Cavalo é um filme exageradamente alagoano, sabe? Eu vi uma vontade nossa muito grande de... Até por ser um primeiro longa realizado com edital, é um primeiro longa de um determinado movimento de cinema de Alagoas, né? Então, ele tem uma representatividade também, e é muito, muito bom que ele seja tão alagoano assim, porque ele tá tendo também um papel de apresentar esse cinema de Alagoas em espaços que ele não foi ainda, porque a gente tem muito curta-metragem se destacando, mas a gente sabe que tem lugares que o longa chega que o curta não chega, enfim. E é um cartão de visita também. É muito bacana ver os filmes de vocês circulando, né, e vindo de Tiradentes, agora está aqui no ecrã, né, nessa nova possibilidade que a gente está vendo aí na pandemia, né, os festivais estão acontecendo, acho que a gente está tendo oportunidade de assistir os filmes, não, né, lógico, dentro da lógica dos festivais, dos encontros, né, mas, enfim, de uma certa maneira continuando, e Everlane falando, né, do cinema das mulheres pretas, acho que o que a gente está vendo aí é maravilhoso que está surgindo. Tiradentes eu fui júri de Tiradentes esse ano por um acaso, né? E tive a oportunidade de ver muita coisa, mas o filme da Glenda Nicásio, o que é aquilo? Maravilhoso, né? A gente pega o Anapio, no Ar Blue, né? Como tem coisa boa sendo feita aí. Eu acho que é isso, né? Eu acho que o Brasil está se mostrando cada vez mais, e o cinema do Brasil, né? E é muito bom ver essas cidades e essas dinâmicas tão múltiplas, né, tão diferentes, circulando, assim, mais acessível, né, para a gente. Gente, eu acho que, bom, eu não estou vendo nenhuma pergunta, tem vários comentários, elogios, as pessoas falando aqui que está maravilhoso, que maravilhosa é essa Everlane, são só elogios, tá lindo. Alguém falou que a fotografia de cavalo está magnífica. Enfim, só elogio, coisa boa. Mas acho que a gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. Eu acho que eu queria encerrar com vocês falando o que vocês quiserem falar, com toda a liberdade possível, cada um de vocês. Quem começa? Vamos por ordem. Quem começou? O Cavalo começou. Vamos lá, gente. O Cavalo, depois Everlane e Benedito. Eu, particularmente, não tenho muito mais a falar. Eu só queria agradecer. Foi ótima conversa, foi prazerosa. É bom estar falando sobre esse filme. Eu acho que o ecrã me fez bem, sabe? Estar mostrando o filme, estar vendo o filme nesse momento. Enfim, obrigado. E agradeço também as pessoas que estão vendo o filme, porque está criando uma onda de carinho e a gente está recebendo, e isso tem sido muito bom. Muito bom. Eu também só tenho a agradecer, dizer que realmente foi um acalento, né? Um festival online, o filme está entrando agora, a gente estava meio frustrado com essa situação, porque, se vocês terem ideia, a gente ia lançar o filme aqui no dia que o governador decretou que não podia ter evento, no centro de convenções daqui, para 1.500 pessoas, já tinha distribuído os convites e foi cancelado. Então, a gente estava com essa frustração, um monte de gente querendo ver o filme, e a gente segurando, sem poder mostrar, sem ter onde mostrar. E esse festival veio trazer ele online para todo mundo ver, as pessoas estão vendo, a gente está bem feliz com o resultado, está aqui participando dessa mesa com vocês, com esses dois realizadores aí admiráveis e tal, tá junto. Hoje eu vi outros filmes, o filme do Geraldo Sarno, que eu não tinha visto, Tiradentes, filmaço. Então, tá vendo esse festival, conhecendo pela primeira vez o Festival Ecrã também, que é um festival que aposta em narrativas, em cinema expandido, em videoarte, em 360. Isso é uma coisa que interessa muito a gente também. Tenho a agradecer você por essa condução, foi bacana ter te conhecido, também poder falar um pouco sobre o filme. Obrigado. Cadê você? A Everlane caiu, deve ter tido algum problema. Mas vamos lá então, Benedito. Ela vai voltar.
Bom, agradecer novamente, obrigado. Dizer que eu estou feliz também, estou acompanhando o festival. Pedir para as pessoas também ajudarem, apoiarem o festival, né? Isso é muito importante. Agradecer pela mesa, pela disponibilidade, estar aqui dividindo com vocês experiências, ideias. Obrigado, valeu demais. Verlane? Bem, deu um probleminha, agora entrou, estão me escutando? Estamos. Então, Sim. Eu quero também agradecer, né, pelo convite, por também estar mostrando o filme aqui no Brasil, porque, inclusive, tem muito disso, assim, meus filmes rodaram mais fora do Brasil do que dentro do Brasil, talvez fora tenha uma abertura maior para esses filmes nesse lugar, né, de fronteira, digamos assim. Então, geralmente, quase um manifesto aqui. Mas, bom, esses espaços para filmes, digamos, experimentais, né, enfim, que às vezes também é uma caixinha, né, pra gente, é um pouco ruim também, às vezes, mas bom, mas são espaços que eu acho que é importante também, porque a gente consegue falar mais de linguagem, enfim, né, parece que, né, tem mais lugar para falar de linguagem, eu gosto muito do que esses lugares que eu tenho que falar mais do tema, e aí ficam forçando muito essa negritude, enfim, essas coisas de caixinha, né, então aqui a gente consegue falar sobre linguagem, eu gosto muito disso. Então, dizer que obrigada pelo espaço, porque aqui no Brasil tem sempre isso, né, onde coloca filmes, então se inventa um nome estranho para uma sessão, esses filmes que eles não sabem se é ficção, se é documentário, enfim. Então, dizer que eu gostei muito do espaço, dos filmes também, dizer que obrigado pelo espaço, pela escuta, e estamos aí, estamos juntos, né, todos juntos, e, enfim, é isso. Obrigada. Muito obrigada. Legal. Ó, Posso tem um só comentário. dar um recado? Pode. Enfim, para quem se interessar em conhecer mais sobre o cinema de Alagoas, existe um site muito bom que cataloga as produções e divulga notícias, alagoar.com.br. Então, quem tiver interesse, pode. Eu queria só também falar uma coisa. E o Yuri, de Alagoas, que é um cineasta maravilhoso. Obrigada, Yuri. Enfim, ou Ulisses, na verdade. Eu queria dizer que eu sou da Associação dos Profissionais de Audiovisual Negro, a PAN, não sei se todo mundo conhece, e dizer que a PAN abriu agora um fundo, né, emergencial, chamado FAPAN. Quem puder contribuir lá na página da PAN, que é um fundo emergencial para os produtores e profissionais negros que não conseguiram auxílio através nem da Netflix, nem do auxílio emergencial do governo. Então, estamos fazendo essa campanha aí para conseguir que esse pessoal, né, possa fazer filmes, né, porque, obviamente, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, mais uma comida no estômago para a ideia subir na cabeça e a gente poder pegar uma câmera e filmar. Então, a galera aí precisa de ajuda, quem quiser contribuir também, ir lá na página da PAN, e é isso. E também ajudar também, né, ajudar também o festival aqui, que depois que a gente passa por esse período de Covid, aí, de isolamento social, a gente possa, né, manter aí o festival. Muito obrigada. Com certeza, com certeza. Deixa eu ler o último comentário aqui da Joelma. Ela está dizendo muito bom esse encontro entre filmes tão potentes, animalescos, políticos, de corpos outros. Resumiu muito bem, eu acho, né? Com certeza verei os outros dois. Parabéns, galera. E aí é isso, assim, para quem não assistiu os filmes, eles estão disponíveis ainda, né? Eu acho que agora é a hora boa de assistir. E muito obrigada a todos vocês. Parabéns. Parabéns por fazer a gente continuar existindo e respirando. Graças a vocês, a gente continua respirando. Um beijo, então, gente. Uma boa noite. Boa noite. Até a próxima, né? Beijo.